Começou. Olá a todos e a todas. Estamos começando aí mais um mini curso do quarto diálogo sobre a história, que é um ciclo de mini cursos online, proposto aí pela UFPR e pela UTFPR. E nós somos o mini curso 29, que o título seria, no caso, Revisitando o Brasil na Segunda Guerra, Novas Perspectivas e Abordagens. De minha autoria, Simas Gomes de Souza, e de autoria do meu colega Glauco Ferreira Gomes. Espero que todos tenham aí um excelente minicurso, seja proveitoso para todos. Como a gente já citou, o título, na verdade, do nosso minicurso é Revisitando o Brasil na Segunda Guerra, Novas Perspectivas e Abordagens. A gente entrou em um consenso sobre o tema, tendo em vista que ele abarca aí as nossas pesquisas da dissertação. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre elas nesse minicurso, mas de maneira introdutória a gente aborda alguns aspectos relacionados aí à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou me apresentar inicialmente e depois passo a palavra para o meu colega Glauco para ele se apresentar também. Bom, meu nome é Simas Gomes de Souza, sou graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, também sou mestrando pela Universidade Federal de Sergipe, especificamente no programa de pós-graduação em História, pela mesma universidade, e estou atuando aí com minha pesquisa relacionada aí à participação brasileira na Segunda Guerra, mais especificamente tendo como objeto de pesquisa um jornal de trincheira que foi editado e publicado no contexto da participação da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Bom, passo a palavra aí para o meu amigo Glauco. Bom, olá a todos, a todas. Como meu amigo Simas já adiantou, né? Meu nome é Glauco Ferreira Gomes, eu também sou graduado em História pela UFES, pela Universidade Federal de Sergipe, e também sou mestrando em História pela Universidade Federal de Sergipe, né? Pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFES. E estou aí também com minha pesquisa, né? Fazendo esse mestrado com minha pesquisa nessa temática da Segunda Guerra, mas trabalhando uma perspectiva mais relacionada aos esportes, mais especificamente como os esportes foram utilizados, e aí de forma mais abrangente, o futebol foi utilizado em Sergipe durante o governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, no período ali da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou trabalhando, né, essas formas de apropriação do esporte, esse poder emanado pelo esporte, e que é utilizado pelos governos, justamente nesses usos políticos, sociais, enfim, que esse governo Vargas do Estado Novo atribuiu aos esportes nesse período que também englobava a Segunda Guerra e vai acabar influenciando nessas dinâmicas locais. Perfeito. Bom, a gente trouxe aqui o conteúdo programático, só para a gente se basear, como é que vai ser a nossa programação do minicurso. Primeiramente, a gente vai trazer uma questão introdutória sobre esses novos olhares, né, e novas perspectivas e abordagens referentes à participação brasileira na Segunda Guerra. A gente vai falar um pouco sobre a historiografia mais recente, né, sobre esse período histórico, vamos abordar quais são os autores principais, quais foram as fontes mais utilizadas, o que é que a gente já tem de questão qualitativa e quantitativa sobre a temática, mas também direcionar aí a nossa pesquisa e o nosso minicurso para outras questões, novas análises, novas fontes, novos direcionamentos. Na parte 2, nós vamos falar especificamente sobre a questão das fontes, né? De que maneira a gente pode utilizar as fontes que já foram usadas, mas também aí abordar novas fontes, fontes que ainda não foram tão analisadas ou que estão, de certa maneira, esquecidas aí ou ainda não foram analisadas de uma maneira mais qualitativa. No terceiro ponto, a gente já vai entrar especificamente sobre essas novas abordagens e já falar um pouquinho também sobre as nossas pesquisas, que se inclui aí nessa perspectiva de novas abordagens, direcionamentos. E aí, no tópico 4, o Glauco vai falar um pouco sobre a sua pesquisa
na sua monografia, com o título Esportes Brasil Segunda Guerra, os esportes e a relação de poder. Logo em seguida, eu também já trago as questões, né, com um olhar mais voltado para a minha pesquisa, que o título é a FEB e os jornais de trincheira, o uso dos jornais de trincheira para um novo entendimento da Força Expedicionária Brasileira, e lá no final a gente trazer aí a conclusão e as referências, né, e também falar um pouquinho de maneira geral o que é que a gente pode tirar de proveito, quais vão ser as avaliações e etc. do nosso minicurso. Bom, vamos iniciar então, né? Espero que todos aproveitem e que seja um bom minicurso para todos. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos começar nossos trabalhos. Então, assim, para dar uma introdução, né, à nossa temática, é importante a gente entender, né, a Segunda Guerra Mundial, né, um pouco a proporção que ela teve. E a Segunda Guerra Mundial, ela justamente tem esse nome, né? Ele tem esse nome de Guerra Mundial porque ela tem uma dimensão, né, que nunca antes foi vista, né? Então, na Segunda Guerra, essa Segunda Guerra é caracterizada por um uso de armamentos, por um uso de combatentes, por uso de recursos, né, que nunca antes tinha sido utilizado, nem na Primeira Guerra, né, que tinha sido disputada alguns anos antes. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, justamente por a sua dimensão, ela vai trazer, ela vai ter consigo vários estudos das mais diferentes vertentes, né? E como aborda, por exemplo, o Richard Evans, né, ele vai falar, né, que esses estudos sobre a Segunda Guerra, eles têm, né, diferentes análises, diferentes temáticas, né, porque o tema é muito amplo, o tema é muito abrangente, e como essa Segunda Guerra vai ser também uma decorrência da Primeira Guerra Mundial, né, vai ser uma decorrência das feridas abertas daquele primeiro conflito, que vão ser utilizadas lá nos governos totalitários, principalmente, né, no nazismo na Alemanha e no fascismo na Itália. Então, um primeiro ponto importante é justamente esse, entender que essa Segunda Guerra Mundial vai ser um conflito de dimensões, né, de proporções nunca antes vistas, e a quantidade de armamentos, de combatentes, matérias-primas, os recursos financeiros, enfim, os recursos humanos e sociais utilizados ao longo desses anos de guerra, ele foi maior do que em qualquer outro período da história. E justamente por isso, né, que vai ser criada, vai surgir a denominação em que o Ricardo Tota, ele vai utilizar junto também com o Hobsbawm, que é essa noção do guerra total, né? E o que é essa noção do guerra total? É justamente esse conflito que ele vai atrair e ele vai justamente exaurir milhões, né, de combatentes, de trabalhadores, justamente para dar margem, né, para que ele possa acontecer. Então, né, o Tota, nessa citação que eu estou trazendo aqui, ele vai falar o seguinte: guerra de massas que mobilizou milhões de combatentes e trabalhadores. E ele vai trazer um exemplo, né, de como os Estados Unidos, nessa guerra, por exemplo, os Estados Unidos recrutou diversos trabalhadores, né, para justamente trabalhar, para justamente produzir armamentos, para produzir recursos para os aliados durante o período. E como esse conflito, além de, como eu posso dizer, além de ele mobilizar os combatentes em si na guerra, ele também vai mobilizar os setores civis, né? Ele vai mobilizar os setores ali da população que ficou trabalhando para suprir essa guerra. Então, no caso aqui, ele fala da mão de obra feminina utilizada na produção, né, dos armamentos, já que faltou operários, já que esses homens tinham sido enviados para os campos de batalha. Então, essa noção de guerra total, ela vai ser essa ideia de que a guerra, ela não ficou só no âmbito militar, mas ela foi para a política, ela foi para o âmbito social, para o âmbito econômico, né? E ela marcou vários setores da população nessa mobilização para a guerra. O Hobsbawm, justamente lá na sua Era dos Extremos, em que ele vai pegar lá desde o período da Primeira Guerra até lá a dissolução da União Soviética, ele vai justamente falar, né, que é um período ele vai fazer a sua obra como se fosse um analista participante, né? E ele vai justamente falar como é um período de guerras, né, de guerras totais que vão exaurir, né, uma grande quantidade de recursos daquele local.
né, da Europa, enfim, da América e tudo mais. Então, essa noção de guerra total, ela é muito aplicada justamente porque a Segunda Guerra Mundial foi esse conflito, né, esse conflito múltiplo e esse conflito em dimensões que antes não tinham sido vistas, tá? Um outro ponto importante, né, e o Silva vai trazer aqui, é que justamente essa guerra, né, essa Segunda Guerra, ela, ela vai acontecer já no século XX, então nós vamos ter uma grande quantidade de materiais para representá-la, para registrá-la. Tá? E aí esse é um outro ponto importante. Como foi uma guerra, né, de uma proporção muito grande, de uma grande capacidade de mobilização de recursos, de uma grande capacidade de mobilização, né, política, social, e ela já estava ocorrendo no século XX. No século XX nós tínhamos, né, recursos tecnológicos que eram mais avançados do que os recursos que existiam nos séculos anteriores, nas guerras anteriores. Então a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser uma guerra que ela vai ser uma guerra transmitida por meio de quê? De fotografias, de vídeos, de documentos, né? De relatos pessoais que existem em uma enorme quantidade. Tá? Então, esse é um outro fator muito importante. Vai ser uma guerra de proporções, né, bélicas, estratosféricas, e que vai ter muitos relatos sobre ela, muito material para ser posteriormente estudado, e muito material para ser analisado. Né? E aqui ele traz justamente nessa citação, nessa segunda parte, como se já não bastasse o que foi produzido, ainda há uma série de arquivos não abertos, representando um material inédito a ser explorado pelos pesquisadores. Sendo assim, a Segunda Guerra Mundial continua como um dos assuntos mais abordados na historiografia atual, tanto por sua relevância quanto pela disponibilidade de fontes e materiais para a continuidade das pesquisas na área. Então, além de ser um tema que já foi extremamente debatido e extremamente estudado, ele ainda dá margem para o estudo e ainda dá margem para análise. Porque, como é um tema muito amplo, né, e como é um tema, por ser essa guerra total, que abarcou vários setores da população e vários grupos sociais diferentes, é possível se analisar esse conflito a partir do viés, do olhar, né, e da perspectiva desses outros grupos que ainda não receberam a oportunidade de serem estudados. Então, é possível se analisar a Segunda Guerra Mundial, se estudar a Segunda Guerra Mundial, a partir da visão dos combatentes, a partir da visão dos civis, né? E aí a gente pode se questionar quais combatentes? Os combatentes norte-americanos, os combatentes soviéticos, os combatentes alemães, os combatentes italianos, né? Quais combatentes brasileiros, né? Os civis estadunidenses, os civis ingleses, os civis franceses, os civis alemães, né? Então, quais outros grupos, além dos soldados que participavam dessa guerra, né? E as pessoas que ficaram nas cidades, e as mulheres que ficaram trabalhando nas fábricas, suprindo a mão de obra masculina escassa que foi para a guerra, e as mulheres que foram para a guerra, as combatentes que foram para a guerra. Nós temos muitos estudos hoje, né, sobre as combatentes que ajudaram nesse esforço de guerra. E as minorias, e qual era a posição dos soldados, né, afrodescendentes, qual era a posição dos soldados, enfim, que compunham certas minorias. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela ainda dá margem para muitos estudos por causa dessa disponibilidade de fontes, né, que são enormes, e também de materiais para continuar as pesquisas nessa área específica, e pelo seu próprio tamanho, né, que garante que ela tenha ainda muito, muito, muito material para ser estudado. Bom, trazendo aí um olhar mais direcionado para a participação brasileira, né, depois dessa brilhante introdução relacionada aí à Segunda Guerra Mundial, nas questões gerais. Então, existe um consenso entre os estudiosos que a participação brasileira na Segunda Guerra já foi amplamente investigada e interpretada. Isso é realmente um fato, né? Já desde os anos 2000 até 2024, 2025, aí, tempos recentes, a gente tem aí uma quantidade muito grande de historiografias que abordam esse tema e das mais variadas espécies de pesquisas historiográficas, né? Como a limitação aqui é muito grande em relação ao tempo,
não dá para a gente falar de maneira muito aprofundada sobre essas pesquisas, mas a gente traz aí as mais importantes, né, as que têm um aspecto mais valioso para aqueles que futuramente pretendem realizar pesquisas sobre a participação participação brasileira na Segunda Guerra. Então, a gente vai dar uma analisada nessa nova historiografia referente a essa participação brasileira, e a partir disso vamos construir aí novos elementos, né, e nos perguntarmos de que maneira nós podemos contribuir para esse debate historiográfico sem ser o mais do mesmo, sem ter como tema, ou pelo menos uma abordagem que já foi pesquisada e muito bem discutida, e que hoje nós temos uma validação muito grande. Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Só para eu citar... Volta aí, Glauco, por favor. Obrigado. Só para citar, assim, já de maneira geral, nós temos pesquisadores, Francisco César Ferraz, que tem diversos, inúmeros trabalhos referentes a esse período histórico, e a gente vai abordar um pouquinho alguns deles. Denison de Oliveira também, que vai trabalhar muito a perspectiva internacional relacionada ao Brasil também. Ele tem livros sobre a participação de brasileiros na questão militar aí do nazismo, tem também falando sobre pesquisas sobre a relação Brasil-Estados Unidos, vamos falar um pouquinho deles também. Wilson de Oliveira Neto, que é organizador de um livro atual aí de 2020, que fala sobre abordagens aí contemporâneas acerca dos aspectos da participação brasileira. Temos o César Maximiano, que também é uma referência muito rica, muito consolidada nessa historiografia, principalmente no livro de 2010, Barbudos, Sujos e Fatigados, que vai trazer aí uma análise geral da participação da Força Expedicionária Brasileira, que foi essa composição de um corpo militar que foi enviado para a campanha ativa na Itália. Temos a Andrea Preti também, que vai trazer aí um pouco a discussão sobre a relação Alemanha e Brasil, antes das hostilidades da Segunda Guerra, também durante, a tese de doutorado dela, que vai ser bastante rica e interessante. Temos o Daniel Albino também, que vai falar especificamente sobre as questões diretas e a campanha aí mais relacionada à artilharia, aos aspectos bélicos da Força Expedicionária Brasileira. Então, esses são alguns dos nomes, né, mais consolidados. É lógico que tem outros. Peço até desculpa se eu acabo não citando algum nome, porque são muitos, mas acho que todos os pesquisadores aí se sentem representados por esses nomes que eu acabo de citar aqui, mas a gente ainda vai abordar alguns elementos sobre eles, tá? E concluindo aqui esse slide, esse texto, apesar desses, entre outros, oferecer as importantes análises sobre o envolvimento do Brasil no conflito, abordando desde aspectos militares até implicações políticas e sociais. No entanto, esse campo de estudo não se esgota nessas interpretações já consolidadas. O projeto desse minicurso é justamente explorar novas possibilidades, perspectivas e fontes, ampliando o olhar sobre a presença brasileira na guerra e fomentando debates que ainda têm muito a contribuir para a compreensão do tema. Pode passar, por favor. E aí, falando aí de maneira rápida, né, sobre esses autores que estão bem consolidados e que são um aporte aí fiel e meio que indispensável para os estudos do Brasil na Segunda Guerra, temos Francisco César Ferraz, que vão, como eu já falei anteriormente, vão ter inúmeros trabalhos, né, das mais variadas dimensões e dos mais variados aspectos sobre a participação brasileira. Eu trouxe 2 específicos que vão abordar aí em cada um da sua maneira, pontos bastante relevantes, introdutórios e originais sobre o tema. O primeiro deles é Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, que vai ser uma obra bem geral. Ele é um livro curto, ele vai trazer os principais elementos, a constituição aí da Força Expedicionária Brasileira, o quantitativo de soldados, quais foram os seus princípios, como é que foi aí a questão de inserir esses pracinhas brasileiros
que anteriormente eram civis, que não tinham contexto nenhum com o âmbito militar, e que aí vão ser colocados, aí, inseridos nessa campanha na Itália. Então, esse livro, ele tem, quem quiser começar, né, aquele graduando, ou aquela pessoa que tem interesse sobre a participação brasileira, principalmente sobre a Força Expedicionária, é um excelente livro, porque ele tem uma linguagem mais tranquila para os iniciantes aí, ele também não é tão denso em número de páginas, então dá para a gente explorar essa narrativa de maneira mais tranquila. O segundo livro que eu trago, do Francisco César Ferraz, é A Guerra que Não Acabou, a reintegração dos soldados brasileiros após a Segunda Guerra Mundial. Esse livro aí, ele tem um tom original também em relação à temática, né, que é analisar como que foi a volta desses soldados brasileiros que participaram da campanha na Itália, de que forma eles foram recebidos, quais foram as estratégias ou falta de estratégias que aconteceram nesse contexto aí de reintegração. Então, o livro, ele traz novas abordagens, inclusive tem excelentes trabalhos posteriores a abordando a reintegração do soldado em locais específicos, então, inclusive, já é aí uma dica para quem quiser trazer esse elemento. Essa é uma ótima referência, essa é um ótimo ponto de partida para quem quiser analisar essa questão da reintegração. Pode passar, por favor. Só um ponto do Ferraz, né, Sigmas, é que, como você falou, né, ele é muito bom para quem quer começar esses estudos da FEB, enfim, dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, dos soldados brasileiros, né, justamente pela linguagem que o Ferraz usa e pela densidade das obras dele, né, então são obras que são boas de entender, os brasileiros da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem um bom número de páginas, e é muito interessante como o Ferraz ele vem mostrando, de fato, a contribuição, né, da FEB e desses combatentes, né, porque por muito tempo, né, a gente teve uma leitura da FEB, até por vezes de forma pejorativa, né, como se a FEB não tivesse nenhuma participação, não tivesse nenhuma importância, ou aqueles soldados foram para lá para nada, digamos assim, e o Ferraz ele vem trazendo, não, né, as campanhas militares, as dificuldades que esses soldados passaram, né, e a importância que esses soldados tiveram também ali na Itália, né, lutando contra as forças alemãs que estavam na Itália. Então, é uma referência muito boa, né, e muito, muito oportuna mesmo. Com certeza. Então, é aquela coisa, você que está querendo aí fazer alguma pesquisa, um artigo, ou querendo fazer a monografia, a dissertação, tem que passar por ele. Acho que é uma referência aí primordial para o entendimento. Ele que dá esse start aí, vamos dizer assim, nessa nova historiografia, ou pelo menos um dos, né, que vai trazer esse start. Perfeita colocação, pode passar. Bom, temos aí o César Campiano e Maximiano também, que é uma grande referência, é um dos principais nomes quando falamos aí sobre a participação brasileira e principalmente sobre a atuação da Força Expedicionária Brasileira. O livro que eu trago, ele também tem ótimas referências, ótimos livros, mas o específico, né, pela limitação do tempo que eu trago aqui, é Barbudos, Sujos e Fatigados, Soldados Brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Esse livro é muito interessante, inclusive tenho ele físico aqui, ó. Ele vai trazer os elementos gerais, aí, novamente, como eu já destaquei, mas também ele vai trazer uma rica quantidade de fontes. Ele traz aí relatos de pracinhas, né, ex-combatentes, mas ele vai trazer também jornais de campo daquele período, que foram jornais, foram editados e publicados, né, na verdade, aí no contexto da Força Expedicionária Brasileira. Ele traz fontes também de relatos escritos de soldados, não só da baixa patente, mas da alta patente. Ele vai trazer uma discussão muito interessante sobre a questão e os aspectos bélicos, que ainda era uma lacuna muito grande nas pesquisas relacionadas a esse período. Então, esse livro ele traz um contexto bastante interessante. Ele vai destacar diversos aspectos, mas para aqueles que têm aí uma vontade
ou até mesmo uma curiosidade sobre o contexto, ele vai trazer aí, talvez, uma luz sobre de que forma a gente pode trazer novas perspectivas, porque, apesar dele trazer novos condicionamentos e novas perspectivas, é uma pesquisa que ela fica muito fechada nesses aspectos gerais. Então, é necessário ter pesquisas que ampliem, né, questões pouco debatidas até pela questão da limitação de uma publicação, né? Eu falo especificamente sobre esse livro. É lógico que ele também traz outros bastante ricos. Pode passar. Bom, aí temos também o Denison de Oliveira, que aí os três juntos formam aí esse grande trio dos aspectos aí brasileiros na Segunda Guerra. Eu trouxe especificamente aí no slide o livro Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas eu faço também uma menção honrosa ao livro Os Soldados Brasileiros de Hitler, de 2012, da autoria do mesmo autor, do mesmo historiador. Falando um pouquinho antes sobre os soldados de Hitler, né, essa obra ela teve uma repercussão bastante interessante, inclusive nas questões internacionais. A obra ela ganhou grande repercussão na Alemanha, por exemplo, porque essa questão de reconhecer soldados brasileiros dentro de uma campanha nazista era uma questão ainda não colocada na historiografia brasileira. Então, ele vai trazer esse tema de uma maneira muito valiosa. E, a partir daí, outras pesquisas se direcionaram a essa temática, mas vale destacar que essa obra ela teve um reconhecimento aí histórico até, sobre como ainda não tinha gerado tantas questões em relação a essa abordagem, né, essa temática. E aí eu também trago a Aliança Brasil-Estados Unidos, que também é uma fonte muito rica, tem outros autores que falam aí, também é uma temática bastante pomposa na historiografia brasileira sobre sua relação com os Estados Unidos, mas eu trago ela especificamente porque ela vai trazer fontes, inclusive, inéditas, que ainda não tinham sido tão analisadas, e que aí o Denison de Oliveira vai trazer, né, inclusive fontes aí dos Estados Unidos, que ainda não tinham sido investigadas, e aí ele vai trazer com um novo olhar, e entender e reinterpretar essa aliança Brasil-Estados Unidos. Então, quem quer trazer essa vertente mais para essa aliança, para questões comerciais, econômicas, ideológicas, eu trago essa obra. Pode passar. Só para citar de maneira breve também outros textos e autores que falam sobre a participação brasileira e que não dá para deixar de falar. Temos aqui primeiro o Newton Cândido Mainar e Andressa Santos Cruz Mainar, né, que trazem aí em uma perspectiva mais regional o livro Dias de Luta, Sergipe durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro bastante interessante, fala um pouco sobre as questões do cotidiano, de que maneira Sergipe se viu aí dentro dessas hostilidades de guerra após os torpedeamentos. Eles também falam sobre as questões do cinema sergipano na época e como que isso remetia à ideologia voltada para as questões odiosas do nazismo e etc. Então, esse é um livro bastante interessante, quem quer entrar nessa perspectiva mais regional. Destaco também aqui a Adriane Piovesan, que tem uma obra bastante interessante, cujo título é Morrer na Guerra, A Sociedade Diante da Morte em Combate, que é de 2014, que é outra obra muito interessante, com base na documentação sobre os mortos da Força Expedicionária Brasileira, depositada no Arquivo Histórico do Exército. Então, ela vai trazer aí questões nunca antes debatidas sobre aqueles homens que sofreram, que morreram na guerra, né? Então, é uma obra bastante rica. E eu trago, por último, também o Neil Lockery, que não vai ser
um brasileiro, ele é brasilianista, na verdade, é a única obra que ele tem falando sobre essa perspectiva da guerra, mas ele é completamente interessante, cujo título é Brasil, os frutos da guerra. E aí ele também vai analisar de maneira geral aí, e é bacana que ele traz um olhar não brasileiro da participação do Brasil. Então, pode ser uma boa referência aí para quem quer trazer esses aspectos. E aí, Nessa temática, né, Simas, só para dar uma complementada, você falou do Neil Lockery, que a obra dele é muito interessante mesmo, Brasil, Frutos da Guerra, e como ele é um estrangeiro, né, e fala, né, sobre essa relação do Brasil na Segunda Guerra e tudo mais, tem outro muito interessante, que é o Thomas Skidmore, que ele foi um historiador norte-americano, especializado em história do Brasil. Ele vai fazer uma obra longa, que é Brasil, de Getúlio a Castelo, em que ele vai pegar do ano de 1930 até 1964 e vai fazer um grande apanhado, assim, né, desde a época de Getúlio Vargas, do governo de Getúlio Vargas, até justamente o início ali da ditadura militar brasileira, e que ele, como um historiador norte-americano, ele vai falar bastante, né, sobre a influência dos Estados Unidos nesse período, sobre, né, os acordos políticos que aconteciam, as manobras políticas de Vargas, junto também, né, com todo o movimento dos Estados Unidos para chegar, né, para fazer com que o Brasil fosse ali um apoiador dos aliados e, posteriormente, também a influência dos Estados Unidos no golpe de 64. Então, só para pegar o gancho, né, do Neil Lockery, pegando outro historiador norte-americano que vai falar muito de história do Brasil, tem o Thomas Skidmore, que é bem interessante, né? E retomando lá o Dias de Luta, do Tilton Maynard, é muito interessante, como o Simas muito bem explicou, né? Para a gente ver um pouco desse âmbito regional, né? E como essa guerra, eu estava falando lá no início, no conceito de guerra total, ela é total também porque ela chega até em partes que a gente nunca pensou que ela chegaria, né? Então, a guerra que se inicia na Europa, lá no conflito, que tem a Alemanha, França, Estados Unidos, depois Estados Unidos, e ela chega até Sergipe, ela chega até de forma direta a Sergipe, de forma direta em Aracaju. O livro vai trazer bem isso, né, de forma explicada, como torpedeamentos alemães acabaram, né, vitimando navios que passavam entre a costa de Sergipe e Bahia. Então, assim, essa noção da guerra total, ela fica muito bem clara quando a gente vê os impactos desse conflito mundial em um âmbito bem regional, num âmbito pequeno, num escopo bem pequeno, né, comparado, né, a todo aquele conflito bélico que começou na Europa, que era Sergipe. Então, aí são referências muito boas, né, que Simas explicou muito bem, só dando essa complementada, são temas bem valiosos e bem interessantes, assim, e dá para ver um pouco dessa variabilidade de temáticas que dá para tratar a Segunda Guerra Mundial. interessante você falando assim, eu estava pensando em algumas coisas, como a gente pode relacionar essa ideia aí da questão regional, do regionalismo aí com a Segunda Guerra, como talvez por ignorância minha, mas como não tenho trabalhos muito voltados para a questão da microhistória, né, daquela coisa do queijo e os vermes, de como a gente pegar o indivíduo, talvez, provavelmente tenha, assim, ou que aborde resquícios da microhistória, mas que talvez aí, ó, seja uma dica interessante, não sei como é também essa questão da seleção da pós-graduação e etc., mas poderia ser uma visão interessante, né, sobre microhistória e as questões regionais aí da Segunda Guerra Mundial, né? Ah, vamos continuar. Ó, aí veja, trazendo aí mais uma referência do Francisco César Alves Ferraz, eu trouxe um artigo dele publicado em 2016, que o título é Considerações historiográficas sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, balanço da produção bibliográfica e suas tendências. E aí, nesse artigo, que ele faz em conjunto aí com os seus orientandos, né, tanto da pós-graduação quanto do PIBIC, ele vai trazer de maneira geral quais foram as temáticas mais abordadas pelos historiadores desde lá de 1946, né, final ali, 1945, 46, final da Guerra Mundial,
até o ano de 2015. Esse artigo, ele vai trazer uma evidência muito clara de que forma a gente pode abordar, a partir daí de 2016, né, esses elementos e novas narrativas referentes à participação brasileira na Segunda Guerra. Fazendo uma análise aí, então, eu extraí, né, esse dado do artigo, nós podemos ver aí, campanha na Itália tem quase 60% de produções historiográficas centralizadas nessa perspectiva. E aí ele traz também no artigo que lá para o início do século XXI, o número de pesquisas que trabalham também sobre a questão da saúde militar, dos aspectos aí da campanha das enfermeiras, da enfermagem, da saúde no geral, cresceram exponencialmente nesse século. Então, dentro dessa perspectiva da campanha na Itália, que tem 59,24%, esse número de pesquisas relacionadas aí à questão saúde na Força Expedicionária Brasileira aumentou bastante, inclusive aliadas a outros programas de pós-graduação, como é o caso do programa de pós-graduação em enfermagem, tem pesquisas muito bem consolidadas sobre essa perspectiva nesse curso de pós-graduação. A gente pode fazer análise também das outras porcentagens, temos aí as relações internacionais, né, com um valor bem menor do que a campanha na Itália, que é 13,28%, então, é a segunda e maior temática relacionada à participação da Força Expedicionária Brasileira, mas mesmo assim, muito pouco comparado à campanha da Itália. Temos aí também o fronte interno, né, específico, aí temos 10,99%, obras gerais, né, aí a menor porcentagem, com 2,47%, pós-guerra, que é a integração aí que a gente já destacou com Francisco César Ferraz, e mais na frente aí com outros autores, 8%, e expressões culturais, somente 5%. Então, a gente consegue aí perceber que existem lacunas e questões que a gente pode abordar aí sobre a participação. É algo muito bem consolidado, muito bem visto, muito bem analisado, pesquisado, mas que tem ainda existem novas lacunas, né? A gente, enquanto historiador, a gente sabe que não tem como a gente encerrar uma problematização de um tempo, um contexto histórico, né? Mas só para finalizar nesse ponto, a campanha da Itália, apesar de ter aí quase 60%, ela não pode ser ignorada. Novas pesquisas também podem ser vistas e enxergadas aí dentro dessa temática. Inclusive, a minha pesquisa, né, que eu iniciei lá em 2024, no ano passado, ela está dentro aí dessa temática da campanha na Itália. Mas aí eu tento trazer novas abordagens também, uma nova fonte, um novo objeto, que são esses jornais de trincheira, que são publicados aí no contexto da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Então, a gente consegue perceber que, apesar das outras temáticas estarem aí com menos porcentagens de publicações, historiografias, a campanha da Itália ela também não pode ser ignorada pelo fato de estar aí uma porcentagem muito grande, né? A gente pode, sim, trazer aí novas temáticas em relação a isso. Pode passar. E aí eu trouxe uma citação do meu trabalho, né, que foi extraída do trabalho de Ferraz, para a gente encerrar esse tópico. Quando se analisa a produção bibliográfica sobre as diversas dimensões da campanha da Itália, notam-se algumas diferenças. No caso de estudos de unidades combatentes e de apoio, por natureza mais específicos, verificam-se 3 picos. O primeiro foi no imediato pós-guerra, impulsionado por periódicos profissionais militares e relatos de oficiais de unidade na forma de livros. Isso é um ponto a ser destacado. Existe uma produção muito grande por parte de profissionais militares, do campo militar, que tem algum envolvimento aí com a área militar, e inclusive trabalhos recentes, né? Recentemente, a Biblioteca do Exército publicou todas as edições
do jornal Zé Carioca, né, em versão facsímile, de maneira virtual. Então, existem publicações muito ricas em relação a esse periódico, a essa publicação de profissionais militares, mas aí existiu um pico muito grande, imediato pós-guerra. O segundo pico de produção foi em 1983, para o qual contribuiu decisivamente o número especial, já comentado nesse artigo, do centenário do Marechal Mascarenhas de Moraes, que aí foi uma publicação voltada mais para essa questão honrosa da participação do Mascarenhas de Moraes e tudo mais, e uma parte dos artigos constituiu na memória das relações combatentes da FEB com as diferentes unidades. Por fim, o terceiro pico se deu na década de 2006, 2015, com grande volume de trabalho sobre o serviço de saúde da FEB, o que inclui o serviço médico, psiquiátrico e a enfermagem, como foi abordado anteriormente. Né? Então, nós temos aí diversas questões. É interessante, né, Glauco, a gente falar aqui, independente do número e desse levantamento historiográfico, esse balanço historiográfico sobre temáticas, isso não pode retirar a análise e a reavaliação aí dessas pesquisas. Então, a gente só pontuou aqui, né, alguns pontos que ainda não foram tão destacados assim, mas que, ao mesmo tempo, a gente pode também trazer já temáticas, perspectivas e problemáticas que já foram abordadas, mas com um tom diferente, com um tom crítico, ou talvez com a reinterpretação, né? Isso é interessante. Com certeza, né? E o que a gente trouxe aqui nesse tópico é justamente não talvez um ponto de partida, né? Uma sugestão, abrir uma porta, quem sabe, para essa temática da Segunda Guerra, para essa temática da participação, né, dos soldados brasileiros na guerra, enfim. Então, esses autores, essas obras podem ser um ponto de partida e podem ser um pontapé inicial para novas pesquisas que vão surgir, né? Como você mesmo falou, Simas, é muito difícil se esgotar um tema histórico, né? É quase impossível, porque cada historiador, cada pesquisador vai pesquisar não só a partir de um objeto diferente, ou a partir talvez utilizando uma fonte diferente, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas utilizando também suas próprias perspectivas, né? E essas perspectivas, elas são influenciadas por diversos fatores, né? E a própria formação social, cultural da pessoa vai influenciar no olhar que ela tem sobre aquele objeto, sobre aquela fonte. Então, né, esses livros, esses materiais que nós trouxemos, eles podem ser analisados de mais diferentes formas, né? E a Segunda Guerra, por ser tão grande, ela também traz essa vantagem, né? De que é um assunto que está longe ainda de ter sido esgotado, né? Então, esses são muito importantes. Inclusive, nessa questão aí da teoria e metodologia, como você falou, né? Da questão do aspecto pessoal do historiador, social, isso também interfere, né? De alguma maneira, não de maneira aí, geral, mas de alguma forma vai impactar, mas também o aspecto teórico-metodológico que o historiador vai abordar nessa pesquisa, né? Porque como a gente está no mesmo programa de pós-graduação, a gente utiliza um pouco aí a mesma teoria e metodologia, né? Mas dependendo de qual teoria também que essa pessoa vai se debruçar para analisar essas fontes, aí já vai para um caminho completamente diferente, né? A gente pode, por exemplo, estudar aí a campanha das enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira, com um olhar mais voltado para as temáticas de poder, aí Pierre Bourdieu, dominação masculina, de que forma aí o feminino as questões de gênero vão perpassar aí pela essa questão de guerra, que é muito masculina, e a gente também pode abordar essa temática com uma questão mais pós-moderna, com termos e conceitos mais recentes, né? Então, ainda assim, mesmo utilizando a mesma fonte e as mesmas questões, ainda assim dá para ter uma pluralidade de pesquisas, né?
Exato. E aí, você falando, me lembrou o seguinte, né? A guerra em si, ela pode fugir até da própria história, né? A gente pode ter, como já existem pesquisas, né, no campo linguístico, por exemplo, né, que problematizam, né, esse sentido da guerra, né? A apropriação que o nome guerra passou a ter ao longo dos anos, né? Por exemplo, o termo mesmo, né, guerra, ele é utilizado para quê, né? Quais são os usos dele, né? Então, quais são as apropriações que esse nome guerra tem? Então, é um tema que ele foge à história, né? Ele acaba indo também para outras áreas de tão amplo que ele acaba se tornando, né? Então, são pontos muito interessantes, assim, e que abre várias vertentes, vários caminhos de pesquisa para o pesquisador, para o historiador. Foge os muros historiográficos, né? Vai para aí, Exato. percorre aí outros campos. Inclusive, não só nas ciências humanas, né? Sai aí, inclusive, dessa perspectiva das ciências humanas, aborda aí, insere outras ciências, né? Outras correntes acadêmicas, e é uma coisa bastante interessante. Essa ideia de guerra total, incluindo aí na perspectiva acadêmica, né? A gente dá para abordar em vários, mais variados aspectos aí. Interessante. Exatamente. Bom, e aí continuando, né, falar um pouquinho sobre justamente essa guerra, na Segunda Guerra Mundial, ela, justamente por se dar já no século XX, ela vai se dar num período em que vão ter mais recursos para registrá-la, né? Ou seja, vão ter mais fontes, né, da onde a partir o historiador ele vai poder pegar esses vestígios do passado. E fontes históricas, se a gente trazer uma concepção do José da Assunção Barros, né, as fontes são o quê? São vestígios, né, que o ser humano deixou, né, e que podem ser utilizados para justamente, né, estudar o passado desse ser humano, estudar suas práticas do passado e também contribuir para a sua concepção do presente, para a análise do seu presente. Então, essas fontes históricas, né, é tudo aquilo que o ser humano ele deixa, né, como uma pista do seu passado, que pode se contribuir para o nosso presente, tá? Essas fontes históricas, né, é muito importante a gente entender o seguinte, que o papel, né, e o trabalho do historiador, né, ele nesse período mais contemporâneo, ele não era o mesmo do que nos períodos, né, nos séculos anteriores, e estou falando do século XVII, enfim, século XVIII, século XVII, século XVI, né? Existia uma concepção diferente, né, do que era a fonte histórica e uma concepção diferente do que era a própria história, né? A história era vista, né, por um tempo como um estudo que ele tinha que dar respostas mais prontas. E por isso, né, as fontes utilizadas eram principalmente o quê? Fontes oficiais, né? Fontes do governo oficial, né? Eram temas que eram estudados, que era principalmente aquela história oficial, aquela história política oficial dos governos, né? Então, era uma história, muitas vezes, que também ela contava com o apoio e com a participação dos mais poderosos, né? Era uma história feita para os mais poderosos e as fontes utilizadas eram fontes mais tradicionais, né? Eram documentos oficiais. Essa nova concepção de fontes históricas, né? Essa nova variedade de fontes históricas, ela começa a ser aplicada principalmente ali na primeira metade do século XX, certo? Em que, né, nós vamos ter a ascensão, né, da escola dos análises, todo aquele movimento, né, de Marc Bloch, Lucien Febvre, que eles vão propor novas perspectivas acadêmicas, certo? Vão propor novas perspectivas de temas de estudo, né, de novas fontes posteriormente para estudar esses novos temas, e a partir daí, isso vai quebrando um pouco com aquela noção de historiografia mais tradicional, mais rígida, e com aquelas noções de que fontes históricas seriam apenas aqueles documentos escritos e oficiais, né? Então, a escola dos análises, né, e esse grande movimento vai trazer ali na primeira metade do século XX à tona essa discussão sobre essa necessidade de abordar novos conteúdos, novos temas de pesquisa, novas possibilidades de se fazer esses temas, de estudar esses temas, né? E aí, nesse contexto todo, a gente vai ter uma gama maior
vai começar a ter uma gama mais diversificada, né, de vestígios do passado que vão começar a ser utilizados como, de fato, fontes históricas. E nós vamos começar a ter o uso de fotografias, da literatura, relatos de viagem, relatos paroquiais, diários, pinturas, jornais, mais posteriormente vídeos, filmes, tá? Entre tantos outros. Então, essa maior diversidade de fontes históricas, nessa maior ampliação documental, foi uma conquista gradual dos historiadores. O próprio José da Assunção Barros fala isso, né? Ele fala justamente também que, à medida que essa historiografia ia expandindo seus limites, né, a partir do século XX, essas fontes históricas elas iam se ampliando também, né? À medida que novos temas iam surgindo, era preciso encontrar novos vestígios, encontrar novas fontes para se estudar esses novos temas, né? Além disso, né, esse movimento do século XX, nós vamos ter a parceria da história com outras disciplinas, né, com outras formas de conhecimento. E aí eu estou falando da geografia, da linguística, da psicologia, da antropologia. Então, à medida que a história também vai se juntando, que ela vai somando com outras formas de saber, ela também vai ampliando seus conhecimentos, ampliando seus temas, e, em consequência disso, ampliando suas fontes de pesquisa, né? Então, existe um ponto que é bem importante aí, que é justamente esse avanço gradual, né? E essa conquista gradual dos historiadores com relação a novas fontes, novas formas de estudo, né? Novos vestígios que eles passam a explorar para estudar também esses novos temas. Isso não significa dizer, né, que os arquivos oficiais, que o documento escrito, ele não vai deixar, ele vai deixar de ser usado. Não, é claro que não, né? Então, enfim, documentos oficiais, textos, jornais também, o documento escrito, ele continua sendo utilizado, né? Ele continua sendo uma fonte muito importante, de muito valor. Mas agora nós temos uma gama muito maior, né, de objetos, de recursos a serem usados para os temas da história serem estudados. Além disso, um outro ponto muito importante, né, além dessas fontes materiais, se é que eu posso dizer, a gente tem também o uso hoje das fontes orais, né, dos relatos das pessoas, certo? Dos relatos das tradições, do registro das tradições, né? E isso é muito importante, no sentido em que o próprio indivíduo, o próprio ser, ele passa a ser também utilizado como uma fonte de conteúdo, certo? E esse próprio ser começa a ser também visto, né? Essas próprias comunidades que antes eram ignoradas, elas começam a ser vistas e utilizadas como uma fonte de saberes ali para, né, a história ser construída, né? E a gente pode também fazer um exercício assim de pensar, né, como isso é importante para dar visibilidade a esses povos, para trazer novos discursos, para trazer novas histórias também, né? A gente pode pensar nas comunidades africanas, na tradição dos griots, os contadores de história, cuja história daquele povo vai sendo passada de forma oral, de forma falada, né? E aí, se essa história oral, essa história falada não é utilizada em conta, então, cadê aquele povo, né? E aquele povo não existe, no caso? Claro que não. Então, essa nova gama de fontes utilizadas, essas novas vertentes, essa nova concepção de fonte histórica a partir ali do século XX, ela é muito importante justamente para aumentar não só os temas que passam a ser estudados, mas também para dar mais visibilidade a setores, né, a grupos que antes não tinham visibilidade, né? E aquela história só política tradicional, aquela história que era voltada muito para interesses, muitas vezes, de poderosos, de governantes, ela passa agora a ser utilizada para dar voz e também para colocar na luz esses outros setores, esses outros grupos, né? Para que eles também possam fazer a sua própria história e contar a sua própria história. Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto interessante também, que o próprio José da Assunção Barros fala, nessa interdisciplinaridade cada vez maior que a história vai assumindo ao longo do século XX, é como a própria paisagem, a própria geografia pode ser utilizada como uma fonte histórica, né? Como a própria paisagem de um lugar específico, ela pode ser utilizada como uma fonte histórica, como as mudanças dessa paisagem, nessa geografia, vão mostrando ali a passagem do tempo, e a partir dali é possível se estudar também a história daquele local
específico, tá? E então é bem importante, né, essa mudança, essas novas concepções de fontes, essas novas concepções de temas, que está muito ligado, né, a como eu tinha tratado anteriormente, aquela noção do historiador e a noção do historiador que tinha que falar do factual, né? O historiador tinha que descrever o passado exatamente como ele era, e por isso que essas suas fontes tinham que ser o quê? Tinham que ser escritas, né? Eram fontes ali objetivas, estava lá o documento para provar o que ele estava falando. Essa mudança do trabalho do historiador, essa mudança da própria perspectiva do historiador de si mesmo, de que ele não necessariamente precisa falar o que é factual, porque é complicado também falar isso, né, na história, né, essas coisas extremamente concretas e ali rígidas e que não mudam, né, o historiador agora ele passa a ter um papel diferente, né, um papel de entender que aquela fonte também é um discurso, né, entender que aquela fonte também ela tem uma história ali para contar, certo? E que aquela fonte também eventualmente pode ter sido construída por alguém, né? Então, é a entender a fonte como um discurso, a fonte como um texto, e a partir disso ele vai interpretá-la e entender que ela tem uma história, tem algo ali para contar, mas que não necessariamente aquilo ali precisa ser totalmente concreto. E ele pode analisar aquilo ali, ele pode interpretar, prover hipóteses a partir daquilo, a partir dessas novas fontes. E a partir daí, ir construindo, né, ir construindo o seu conhecimento, e construindo, né, diferentes narrativas, enfim, diferentes, né, formas de conteúdo a partir dessas fontes, que vão mudando, tá? Então, pronto, um ponto muito importante, né, e que acaba casando com tudo isso que nós já falamos até agora, é que a Segunda Guerra, né, esse grande evento, que é também uma consequência de outros grandes eventos da Primeira Guerra, daquele período entre guerras, e a Segunda Guerra já vai desencadear em outra, na forma de organização mundial. A Segunda Guerra ela tem várias formas de ser estudadas, né? É um tema amplo, complexo, quase que inesgotável, porque acredito que inesgotável, porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, novas pesquisas vão surgindo, né, sobre novas vertentes, sobre novas interpretações, e todas essas novas pesquisas que vão surgindo, elas podem ser analisadas a partir de fontes diferentes, sejam fontes escritas, sejam fontes, né, de audiovisual, sejam diários, relatos, sejam fontes orais, enfim, essa gama de fontes, né, que foi uma conquista do historiador, dos historiadores ao longo do tempo, elas são super importantes para que a gente possa registrar, nesse sentido, a Segunda Guerra Mundial, suas consequências gerais e também seus desdobramentos. Muito bem, estava vendo aqui se falando muito bem, inclusive. Você é craque. Ó, você falando do José de Assunção Barros, me levou muito para a Regina de Luca também, né? Aquele clássico. Isso. Texto dela que está inserido no livro Fontes Históricas, História dos, nos e por meio dos periódicos. E aí já trazendo para a nossa questão, né, para as nossas pesquisas, que a gente dá um foco maior para os jornais, você com um jornal diferente do meu, né, são contextos diferentes, mas é periódico do mesmo jeito, né, impresso, é jornal também. Eu encaro essa ideia aí que você falou brilhantemente sobre como a gente enxerga essas outras fontes que não são as oficiais, inclusive, por algum tempo, os periódicos também foram colocados, inseridos como fontes não oficiais, que existia uma intencionalidade, um aspecto meio maldoso em relação a quem estava publicando, quem eram os editores do jornal, e hoje a gente entende, né, que isso também deve ser avaliado, não deve ser um aspecto que deve ser colocado às margens e excluído da pesquisa histórica. Não, a gente tem que entender que é uma intencionalidade que acontece, né, existem aí exclusões, silenciamentos no periódico, mas que esses silenciamentos e exclusões devem ser pesquisados e vistos e abordados e problematizados, né? Então,
na próxima aula, né, no próximo tópico, a gente vai direcionar essa discussão mais específica em relação às nossas pesquisas, mas só um aspecto introdutório já também para perceber que como a gente vai lidar também com os periódicos, a gente também entender que hoje, eu acho que já é consolidado, né, que essas fontes já estão muito bem espalhadas no campo historiográfico, tanto aí pelo José de Assunção Barros, quanto a Tânia Regina de Luca, já problematizaram isso de uma maneira muito intensa, né? Bom, tem alguma consideração? Não só corroborar tudo que você falou, é super importante mesmo, e fazer uma correção de algo que eu falei logo no início, que foi aquele conceito da guerra total, que enfim, eu troquei, eu me confundi, o conceito do Pedro Tota, tá? Eu falei sobre Ricardo, eu falei que o nome dele é Ricardo, não, tá? É o do Pedro Tota, tava com outro historiador na cabeça, mas é do Pedro Tota lá, a noção do guerra total. Eu lembrei agora que eu acho que eu cometi essa gafezinha. Pronto, hoje tranquilo, de boa, acontece. Bom, eu acho que é isso, inclusive a gente matou um pouquinho mais o tempo, mas acontece, acho que a gente não vai ser cobrado em relação a isso. No próximo vídeo, a gente vai direcionar o foco mais para as nossas pesquisas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e no final a gente vai trazer as considerações finais, falar um pouquinho também sobre as referências, e também falar sobre as avaliações, né, trazer aí de que maneira os inscritos, né, vocês, caros inscritos, vão aí ser avaliados por nós. Então, é isso. Acho que já podemos concluir, Glauco? Creio que sim, vamos encerrando por aqui, e no próximo vídeo a gente vai trazer, né, sobre mais coisas de forma mais aprofundada, até sobre nossas pesquisas assim, e também sobre as avaliações, né, enfim, e tudo mais. Pronto, tá bom, então. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo e é isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau.